Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Lembrando que nós estamos na parte do livro que fala sobre as histórias que encantam. E quando nós começamos a trabalhar esta unidade, em algum momento foi dito que a gente ia conhecer de tudo, da capa do livro até o interior do livro, até a história. Nós já conhecemos, né? Conhecemos um pouco do conto, né, de qual que é a estrutura do conto, e hoje nós vamos falar então sobre a capa do livro. Eu lembro que teve algum momento em que eu falei para vocês como é que a gente compra um livro, né? O que me chama atenção primeiro. E eu lembro que eu contei para vocês que o que me chama atenção primeiro é a capa do livro, né? Eu olho para a capa, ou pode ser a cor da capa, ou o desenho da capa, ou o modelo como a capa está estruturada. E é isso que vai me chamar a atenção. E é claro, a hora que eu chegar próximo ao livro, aí eu vou ler o título do livro, vou ver quem é autor o autor ou a autora, né? Se de repente é alguma autora que eu já conheço, que eu já tenho feito outras leituras sobre ela. Da mesma forma, vou virar o livro lá e vou ler o resumo, né? Do que se trata aquela história. E aí eu vou decidir se eu vou levar o livro para casa, comprar o livro ou não. Ou se eu estiver na biblioteca, se eu vou emprestar ou não aquele livro. Certo? Mas o que chama atenção mesmo é a capa. E essa é a ideia da capa, né? A ideia da capa é chamar a nossa atenção para o que está dentro dela, tá bom? Então nós vamos falar sobre isto hoje. Olha lá. Então nós vamos falar sobre elementos da capa. E o autor do nosso livro nos trouxe esta capa de livro aqui. Agora a gente só vai olhar para a capa, a gente não vai fazer mais nada, não vamos nos preocupar com o que temos que responder, vamos nos preocupar em olhar para a capa. Imaginemos então que estamos lá numa livraria ou na biblioteca e nos deparamos com este livro. O que chama a sua atenção neste livro? Vamos olhar. Veja só, esse livro ele tem um fundo que é azul, né? A capa de fundo dele é azul. E aí a gente tem cores que estão contrastando com esse azul. Olha lá, eu tenho o amarelo, que está bastante chamativo. Eu tenho o rosa, que também se destaca no azul. Estão vendo? Olha lá, ó. O próprio laranja, mais para o tom terra, para o tom marrom ali da galinha. Vocês estão vendo? Então eu tenho cores. Essa capa, eu posso dizer que essa capa é uma capa colorida? Ela é uma capa colorida, né? Ela tem várias cores e cores que estão ali contrastando umas com as outras. Eu tenho também alguns personagens. Será que vocês conhecem esses personagens? Vamos olhar aqui, né? Será que a gente conhece de que histórias eles vêm? O que vocês acham? Eu tô vendo aqui, ó, essa figura aqui é de todas, talvez, a mais conhecida para mim, por exemplo, né? Que olha lá, é um lobo, né? Vestido com roupas, né? Com roupas humanas, com roupas de uma senhora. Olha lá, ó, tá usando a touca de dormir, tá usando uma camisola de estrelinhas ali, né? Que me remete a uma história, né? Onde é que eu tenho uma história em que o lobo se veste com as roupas de alguém? Eu lembro da história da Chapeuzinho Vermelho. De repente tem uma outra história que vocês conheçam e que o lobo também vai usar roupas, né, do personagem. Eu só conheço essa, é a história que eu me lembro nesse momento. Aí eu tenho também aqui, ó, um coelho, né, uma lebre, um coelho, que a princípio não me traz uma memória de história, mas para vocês pode trazer. Tenho a galinha. Bom, a galinha me faz lembrar a história da galinha com a raposa lá, da sopa de prego. Tenho o porquinho, olha, e aí o porquinho me lembra a história dos 3 porquinhos, né? Que o lobo soprou a casa de um e derrubou, soprou a casa do outro e derrubou, né? E soprou a casa do outro e não derrubou, né? Então eu lembro da história dos 3 porquinhos. E aqui tem o urso, né? Que me lembra, a mim, né? Lembra a história dos cachinhos dourados, né? A menina que vai lá e acaba comendo mingau na casa dos 3 ursos. São as histórias que eu lembro a partir destas figuras. Isso então me faz pensar, sem ler o título, que eu vejo que eu não cheguei no título ainda, né? Eu tô só nas imagens. Isso me faz pensar que esse livro vai falar de histórias, vai falar de contos, né?
de histórias dos contos de fadas, né? Das histórias dos contos da carochinha, mas ela vai falar de contos de narrativas. Eu, olhando só para a capa e para os desenhos. Agora que eu já analisei a imagem, eu vou para o texto, porque tem texto escrito na capa? Tem, não tem? O que está grande ali? Qual é a palavra que aparece grande nessa capa? Aparece a palavra cama. E olha que engraçado, né? Cama. Se eu olhar para esse fundo azul não me lembra um pouquinho a noite? Né? Aí você diz, professora, mas à noite o céu é muito escuro, né? Às vezes é um céu preto, mas muitas vezes ele também pode ser um azul marinho, não pode? Quando eu vou pintar lá o meu desenho noturno, às vezes eu uso azul marinho, nem sempre eu uso preto. Então, do meu ponto de vista, esse azul aqui, ele lembra essa ideia do à noite. Se eu leio a palavra cama, aí parece que para mim esse azul fica mais forte ainda. Bom, tem histórias, tem o azul da noite, tem a palavra cama. O que será, né? Vamos continuar? Vamos continuar a ver que outras informações estão nessa capa? A palavra maior é cama. Mas se eu for do maior para o menor, eu vou chegar lá na frase que diz histórias para ler na cama. Quando eu falo histórias para ler na cama, eu lembro o quê? Das mães, dos pais, das avós, tias, babás, irmãos mais velhos, que contam histórias para os pequenos antes de dormir. Então, esse céu azul aqui, ó, vai fazer muito mais sentido para mim agora. Muito que bem. Então, histórias para ler na cama. E aí, claro, né, a gente fala de histórias para ler na cama, eu lembro muito dessas histórias que já são bem antigas e que vêm acompanhando o desenvolvimento da humanidade há bastante tempo. Ótimo! Além disso, eu vou encontrar outras informações nesse livro. Então, eu já sei o título e já sei mais ou menos do que ele se trata. Só que todo livro, e vocês já devem ter percebido isso, quando eu conto uma história, eu sempre digo lá embaixo da história quem foi que escreveu, onde é que aquela história está, em qual livro que aquela história está. E todas essas informações que vão sempre lá na nota de rodapé, na legenda da história, elas são retiradas daqui, da capa do livro, né? Que é onde estão as referências desse livro. Então eu tenho lá que quem escreveu esse livro, olha lá, foi a Debbie Gliori. Estão vendo? Ó, lá em cima está o nome da autora. Mas, professora, você não disse que essas histórias, da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, esses contos são contos que vêm lá de muitos anos atrás, e muito tempo, que primeiro eles eram contos orais e depois algumas pessoas resolveram registrar escrito, né, através da escrita essas histórias. Então, quem é essa Debbie Gliori? O que será que ela fez? Esses contos, a gente diz que eles estão no campo do popular, né? Do acesso popular, do domínio público, né? Quer dizer, todo mundo conhece a história e a história ela modifica, né? Às vezes, dependendo de quem conta a história, ela modifica o final. Muito provavelmente a nossa amiga aqui, a Debbie Gliori, que é quem produz esse livro, quem constrói esse livro, as histórias não são totalmente delas, mas ela se apropriou dessas histórias, talvez tenha dado finais diferentes e colocou todas essas histórias dentro desse livro, tá certo? Então, por isso ela é a autora deste livro. Outra coisa que eu encontro aqui, ó, embaixo do título, o título é o que está grande, mas vocês percebem que tem aqui, ó, um escrito bem pequenininho, que até foi tirado aqui, ó, do ladinho para que a gente pudesse enxergar. Está escrito assim, histórias antigas com humor novo em folha. Então, histórias antigas com humor novo em folha. Então, olha, essa é mais uma pista de por que a Debbie é a autora desse livro. Porque ela pode ter dado uma cara nova para aqueles contos que a gente já conhece. Então, se ela deu uma cara nova, se ela colocou coisas dela ali, da imaginação dela ali, então esses textos são dela e ela tem autorização para juntá-los todos no livro. Tá bom? E isso aqui é o subtítulo, então. Então, ela está me dando uma informação importante, que são aquelas histórias que eu já conheço, mas com um humor diferente. Quer dizer, tem alguma coisa de diferente nelas. E aqui embaixo eu vou encontrar a editora, quer dizer, aquela
a instituição que editou esse livro, né? Que imprimiu esse livro, né? E que vai distribuir esse livro para as livrarias, que é a editora Companhia das Letrinhas. Muito bem. Essa aqui, então, é a estrutura que eu vou encontrar em todas as capas. Qualquer capa de livro eu vou encontrar sempre imagem, título, autor e editora. No mínimo, esses 4 elementos eu vou encontrar no livro. Aí diz assim, então já analisamos com atenção e o autor está dizendo que aquele texto da sopa de prego estava dentro deste livro aqui, foi retirado deste livro. Então, o meu raciocínio sobre essa galinha ser a galinha da história faz todo sentido, né? Porque a história dela está dentro desse livro. Então, agora vamos responder as perguntas ali, ó. Qual é o título do livro? Então, qual que é mesmo o título do livro, gente? Olha lá. Histórias para ler na cama. Então, vamos lá. Número 1. Histórias para ler na cama. Então, esse é o título do livro. Aí diz o seguinte, o livro também tem um subtítulo, um segundo título que serve para explicar melhor o primeiro, que está em letras menores. Qual é o subtítulo, então? Que é aquele que está aqui menor embaixo, olha lá. Historinhas antigas, então no 2. Historinhas antigas. Historinhas antigas com humor novo em folha. Com humor novo em folha. Muito que bem. Número 3, olha lá o número 3. Quem é a autora do livro? Tá lá em cima, né? Olha lá, é a Debbie Gliori. Então, vamos lá. Debbie Gliori. Certo? Continuando, número 4. Quem é a editora, ou seja, a empresa responsável pela publicação do livro? Lembra o que eu falei? Companhia, olha lá, Companhia das Letrinhas. Companhia das Letrinhas. E ali no 5 e no 6, a gente só vai conversar um pouquinho, você vai refletir aí aonde você está, né? Por que há animais ilustrados na capa? Né? Por que há esses animais ilustrados na capa? Muito provavelmente porque eles fazem parte das histórias, né? Lembra que nós fizemos aquela análise? Quem seriam aqueles personagens? E aí diz lá, converse com seus colegas e com seu professor sobre os elementos da capa que remetem à história lida. Então, qual foi a história que a gente leu? A história da sopa de prego, né? E quem será que desses personagens tem a ver com a sopa de prego? Né? A nossa amiga galinha ali, louca desperta. Tá certo? Então isso é importante. A próxima vez que você for numa livraria, numa biblioteca, eu desafio você a fazer a análise da capa do livro que você vai levar para casa. Tá bom? Então por hoje é só, a gente se vê num próximo momento. Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.